easy to play with an intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I'm being got to know. Bem-vindos ao podcast NFL Hoje, meu nome é Gabriel Martins e aqui comigo hoje está o José Paulo Mendes e o Marco Túlio Baima. Pessoal, feliz ano novo para todos vocês. E aí, Zé, tudo bom? Tudo bom, Gabriel? Feliz 2016 para vocês e para a gente que está acompanhando, para o Marco também. Marco, feliz ano novo para você. Feliz ano novo pra você, pro Zé e para os nossos ouvintes aí. Que seja um ano de mais NFL. Quanto mais NFL, melhor. Vocês têm noção que 2016, claro que não vai acontecer em 2016, mas 2016 pode ser o ano que a gente confirme que o Pro Bowl de 2017 vai ser no Brasil, né? A gente sabe que tem essa especulação pesada. Aí certamente 2016 seria um ano espetacular aí pro futebol americano no Brasil. A gente sabe que a cada ano o futebol americano só cresce no Brasil, né, Zé? Sim, com certeza a gente está vendo essas finais cheias de gente e eu imagino um Pro Bowl aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, ia um monte de gente aí, eu sei de gente que mora no Nordeste, é pro Rio, gente que provavelmente mora no Norte do país e vai pro Rio, porque ia ser um evento, assim, ia ter uma magnitude pra gente brasileiro que ama esporte, que pra gente ia ser como se o Super Bowl fosse aquele fim de semana, ia ser tão importante quanto. Com certeza o Pro Bowl ia ter um clima de Super Bowl aqui no Brasil. Com certeza também a equipe do NFL Hoje estaria lá no Maracanã em peso fazendo essa cobertura. E não vamos enrolar muito não, porque hoje, como a gente sabe, é o programa de sexta-feira, vamos falar de tudo da rodada. E só tem jogo domingo, então são 16 jogos domingo. A gente tem que passar por todos eles. A gente vai dar destaque, obviamente, para os jogos que ainda tem alguma coisa aí valendo, tem alguma disputa aí. Mas a gente vai falar de todos, até os jogos de dois times que já estão eliminados e não tem mais pelo que brigar na temporada. Só lembrando que a gente tem entrevista do Todd Bowles, né, o head coach do New York Jets. E temos entrevista também do Aaron Rodgers, quarterback do Green Bay Packers. Então não vamos enrolar muito não, vamos começar pelo New York Jets e Buffalo Bills, um grande jogo aí. O New York Jets precisa vencer o jogo e do outro lado vai ter um cara que quer muito tirar o New York Jets desses playoffs, né, Marco? O Rex Ryan aí que vem sempre com essa cabeça aí de rivalidade, né, forte, ele muito competitivo. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? No último jogo entre Bills e Jets, os Bills conseguiram vencer aí de 22-17, com a defesa dos Bills indo muito bem, forçando 4 turnovers. Mas eu não sei, né? Do jeito que tá indo a defesa dos Bills nessas últimas partidas, a gente não dá pra saber se ela vai conseguir manter o nível desse último jogo aí que os Bills ganhou dos Jets. A gente tem a entrevista do Todd Bowles, como eu falei no começo do programa. Vamos escutar então o que ele falou. It's just close, it doesn't count. We got a division game. I'll try to learn from Pittsburgh and Baltimore last week. They're all going to be tough, and it doesn't matter. The records are out the window. It's going to be a tough game. Ele disse que só chegar perto não conta nada, que é um jogo dentro da divisão e que eles têm que aprender com o que aconteceu com o jogo entre Steelers e Ravens na última semana. E todas as partidas assim serão difíceis dentro da divisão, não importa o número de vitórias de cada equipe. O Todd Bowles está certíssimo em falar isso. Eu gosto muito desse estilo do Todd Bowles de tirar um pouco da pressão da equipe. A gente sabe que o Rex Ryan era completamente ao contrário, né? Ele pilhava muito o time dos Jets e às vezes isso era negativo. Eu acho que o Todd Bowles, pra mim, é um dos melhores treinadores aí da temporada. Eu acho que ninguém vai tirar o título do Ron Rivera ou até mesmo do Bruce Arians de Coach of the Year, mas o Todd Bowles também foi um grande nome. E a gente sabe que o Todd Bowles eu acho que ele, durante toda a temporada, ele teve essa atitude de só querer pensar jogo a jogo, não deixar, por exemplo, mesmo quando o jogo era contra o Patriots, não deixar o time dele muito pilhado. E tá dando certo, né Zé? Sim, com certeza, porque ele conseguiu tirar a pressão da equipe, que agora tá conseguindo jogar com muito mais tranquilidade do que na era Rex Ryan, que na era Rex Ryan era todo o jogo cheio de pressão, porque ele pilhava o time, ele provocava o adversário e a equipe entrava em campo sabendo que o adversário
tava nervoso e às vezes até funcionou em playoffs até, mas chegou um ponto em que essa provocação já era de um nível absurdo, e aí eles pegam um treinador que mudou isso, que conseguiu dar tranquilidade pro time, e a equipe conseguiu crescer muito com o Todd Bowles. Nossa, falei o nome muito errado aqui, mas tudo bem. E o time do New York Jets tá bem ajeitado, conseguiu arrumar um time, e eles não querem, não é só o Rex Ryan que quer uma vingança contra os Jets. Os Jets querem mostrar o potencial deles e eles vão jogar com muita vontade para conquistar essa vitória. E é aquela história, eles vão querer parar o jogo corrido do Buffalo Bills. Os Jets são a melhor defesa contra o jogo corrido e os Bills são o melhor ataque contra o jogo corrido. Se você gosta de ver essa batalha nas trincheiras, esse jogo vai ser muito interessante. E eu acho que a defesa dos Jets vai querer parar e mostrar pro Rex Ryan que eles são bons com ele ou sem ele, e que talvez ele não seja esse gênio defensivo que todo mundo fala, porque a defesa dos Bills caiu de produção desde que ele chegou lá. Bem, Marco, qual é o seu palpite para esse jogo? Jets. Eu acho que os Jets vão conseguir fazer o dever, não de casa porque eu jogo em Buffalo, mas eu acho que eles têm que... esse time eu acho que é muito mais equilibrado emocionalmente que da era Rex Ryan, e por isso eles vão conseguir... É um time muito superior em todos os aspectos ao Buffalo Bills, e acho que eles vão conseguir comprovar isso com a mente centrada e os jogadores calmos pro jogo. Zé, qual que é o seu palpite? New York Jets sem grandes dificuldades. Bem, se no nosso palpite aqui da nossa equipe, se todo mundo acha que os Jets vai vencer, acho que a gente nem precisa passar por esse jogo, Steelers e Browns. Claro que é brincadeira, os Steelers precisam desesperadamente dessa vitória e torcer contra os Jets para conseguir a vaga no Wild Card. Eu acho que o torcedor dos Steelers, quando viu a rodada desses dois últimos jogos aí, Browns e Ravens, achou que seria fácil, ia vencer os dois jogos e ia para os playoffs. Mas aí aconteceu não tem como não chamar de uma tragédia, né? Um desastre. Não podia ter acontecido aquela derrota para o Baltimore Ravens aí, que o time deles em campo parece um time aí de último quarto na pré-temporada, né? Com muitos jogadores que são jogadores de special teams, são jogadores reservas na maioria dos times e são titulares nesse time do Ravens atualmente. E o Ryan Mallett teve uma grande partida contra o Pittsburgh Steelers, então eu acho que é vida ou morte, não tem como falar de outro jeito. O Steelers precisa muito dessa vitória. Resta saber como é que vai estar o emocional dessa equipe, né? Claro que vai enfrentar um time do Cleveland Browns que é muito mais fraco, o elenco nem se compara com os Steelers, mas ao mesmo tempo o Cleveland Browns não tem muita pressão em cima deles, né? A pressão está toda em cima dos Steelers, e eu acho que o lado emocional, por mais que seja um time experiente, pode pesar muito, né, Marco? Claro que pode pesar, sim. A defesa foi péssima no jogo, né? Cedendo quase 300 jardas para o Ryan Mallett. E o ataque também não fez um jogo totalmente diferente da defesa, não. Foi mal, Big Ben aí com 2 interceptações, 220 jardas. Antônio Brown não chegando nem a 100 jardas, né? A gente está acostumado a ver o Antônio Brown aí com quase 200 jardas, 100 jardas aí por jogo. Mas o que se dá para tirar alguma coisa de boa dessa partida foi a atuação de Angelo Williams, e ele deve ser uma das chaves dessa partida aí contra os Browns, porque ele chegou a 100 jardas e conseguiu 2 touchdowns e colocar uma pressão assim nessa partida contra os Ravens, mas não conseguiram vencer e agora tem que olhar para frente, né, e esquecer a derrota contra os Ravens. É um jogo bem complicado para os Steelers, como a gente falou. Acho que o Cleveland Browns não entra muito pressionado, porque basicamente a temporada para ele já acabou, né? Basicamente não, já acabou. Mas ao mesmo tempo eu acho que se a gente sabe que o Mike Patton é um dos treinadores que está mais pressionados aí na NFL, e talvez se o elenco estiver do lado do Mike Patton, quiser que ele permaneça no cargo, uma vitória contra o grande rival aos Steelers, tirando ele dos playoffs, pode ser uma forma de conseguir manter o Mike Patton, né, Zé? Sim, com certeza, porque esse é um dos poucos motivos que os Browns têm para jogar a essa altura do campeonato, porque eles não brigam para os playoffs faz muito tempo, eles provavelmente vão ficar com uma das 5, 6 primeiras escolhas,
independente do resultado desse jogo. E eles vão aproveitar porque se eles estiverem do lado do treinador, eles vão jogar, eles vão tentar ganhar esse jogo. E caso não, a equipe ainda pode desenvolver jogador ali. Tem jogador desse elenco que está jogando pela vida. Por exemplo, o Dwayne Bowe. Ele pode ser dispensado, ele não conseguiu nenhum touchdown nessa temporada, ele tem um salário pesado para a equipe. Ele tem 53 jardas na temporada e ele veio para ser o principal wide receiver do time. Tem jogadores que vão entrar para se dedicar a tentar garantir a sua vaga, e também tem aqueles caras que vão entrar para tentar manter o treinador, porque ele parece ser um cara querido lá em Cleveland. E também tem os jogadores que vão querer se desenvolver. Eu acho que os Browns eles não vão fazer um jogo tão fácil com os Steelers, mas os Steelers devem ficar com a vitória. Eu acho que o Dwayne Bowe ele pode ter 250 jardas e 3 touchdowns, que ele não permanece em Cleveland. Acho que uma das piores contratações da temporada, um verdadeiro fracasso. E só lembrando que o Johnny Manziel ele sofreu uma concussão, né? Então ele não é... Ele está passando pelo protocolo ainda no momento que a gente está gravando esse programa. Então a presença dele nesse jogo, que daria um ingrediente a mais, não é confirmada ainda. Bem, o Zé já deu o palpite dele, ele acha que o Pittsburgh Steelers vai vencer. Eu também acho que o Steelers vai vencer, mas como eu falei anteriormente, acho que não vai adiantar, porque o New York Jets vai conseguir fazer a tarefa deles e vencer os Bills. Marco, qual é o seu palpite? Steelers sem dificuldade. Bem, vamos avançar agora para o Sunday Night Football. O Minnesota Vikings vai enfrentar o Green Bay Packers, esse jogo que foi colocado como Sunday Night Football, né? A gente sabe que na última rodada é tudo flexível os jogos, né? Eles arrumam da forma que os times que estão brigando pelas mesmas coisas jogam ao mesmo tempo e botam um jogo aí que defina também, que seja importante no Sunday Night. Vai ser o Minnesota Vikings contra o Green Bay Packers, que é o jogo pelo título da NFC Norte, né? A gente sabe que o Green Bay Packers vem numa fase terrível, foi atropelado pelo Arizona Cardinals, foi uma derrota muito feia. O Green Bay Packers ele tá num momento muito ruim, tá num momento muito complicado. E se tem algum cara aí, acho que o único motivo que a gente ainda leva a sério o Green Bay Packers é por causa do Aaron Rodgers. E a gente tem a entrevista dele aí falando sobre esse jogo, vamos ouvir o que ele disse. Yeah, I mean, I'm confident. We haven't played great against our division at home for whatever reason this year. But I'm confident our guys, you know, they're coming off a convincing win, and obviously we're coming off being on the other side of that. So we need to bounce back. But we've had a good home field advantage here for years, especially the last couple of years, and we got to kind of tap into that. The weather's going to cooperate. It'll be nice and cold. We look forward to that, and we're ready to play. Ele disse estar confiante, mas admitiu que os Packers não vêm jogando bem, principalmente contra os rivais de divisão dentro da casa dele. Mas eles sabem que disse que não sabe o motivo, porque não sabe dizer por que eles vêm jogando mal contra os rivais lá no Lambeau Field. Ele disse confiar nos companheiros dele, falou que os Vikings vêm de uma vitória convincente e os Packers vêm exatamente do lado oposto disso e que por isso precisam se recuperar. Ele ressaltou também o retrospecto do time em casa nos últimos anos e comemorou o fato do clima estar ajudando, que é a previsão do tempo é de bastante frio em Green Bay lá no dia do jogo. A gente sabe que os últimos jogos lá em Green Bay a temperatura foi das mais altas aí das últimas décadas até, né? A gente está acostumado a ver jogos com neve lá no Lambeau Field e acho que não vimos até agora um jogo com neve. Mas realmente, acho que claro que o Minnesota Vikings é um time acostumado também ao frio, né? Não sei se é um fator tão grande, talvez seja mais psicológico. Mas o Minnesota Vikings vem de uma vitória muito boa, o Green Bay Packers vem de uma derrota pesadíssima, claro que foram adversários de níveis completamente diferentes, mas eu acho que por mais que o jogo seja no Lambeau Field, os Packers estão muito pressionados, né, Marco? A defesa não mostrou nenhuma resistência contra o ataque dos Cardinals. A linha ofensiva foi um dos piores jogos. Eu arrisco falar que foi o pior jogo da temporada, porque cedeu 9 sacks, foi engolida pela defesa dos Cardinals. Mas o Packers é assim, né? Desde o início da temporada vem numa inconsistência, porque não consegue encontrar os wide receivers ali, porque sem o Jordy Nelson, no início qual é o nome do wide receiver? Randall Cobb, que estava com problema de lesão também. Começou bem a temporada, mas também não vem num ritmo bom.
E é assim, né? É isso mesmo que você disse. É o jogo que mais promete na temporada, da rodada, no caso, né? O jogo que mais promete por causa do Aaron Rodgers mesmo, porque é ele que dá esperanças aí pra torcida dos Packers. O jogo vale o título da NFC Norte, vale a seed número 3, aí que dá alguma vantagem, pelo menos jogar o primeiro jogo em casa, mas tem um cenário bem interessante, porque se o Seahawks vencer o jogo contra o Arizona Cardinals, o Seahawks vai se tornar a seed número 5 e o perdedor desse jogo vai ser o seed número 6. Só que você, de repente, eu tô aqui com o Playoff Picture aberto aqui, deixa eu só fazer a projeção. O Seahawks venceu o jogo, aí com uma derrota, por exemplo, se o Minnesota Vikings perder o jogo, o Minnesota Vikings ganhar o jogo, desculpa, ele automaticamente vai enfrentar o Seattle Seahawks e o Green Bay Packers cairia para a seed número 5. Mas o Green Bay Packers perderia, claro, não teria vantagem de jogar no Lambeau Field, mas fugiria do Seattle Seahawks. O vencedor desse jogo vai enfrentar aí se o Minnesota Vikings vencer esse jogo, o Minnesota Vikings enfrenta o Seattle Seahawks nos playoffs. Será que vale mais a pena você vencer esse jogo e jogar em casa contra o Seahawks, ou perder esse jogo, caso o Seahawks vença, obviamente, e jogar contra o Washington Redskins em Washington? O que você acha que é melhor, Zé? Eu acho que eu preferi enfrentar o Washington Redskins, porque o Seattle, principalmente se eu fosse o Green Bay Packers, porque se eu sou o Minnesota Vikings e eu vou jogar no frio contra o Seahawks, o estádio dos Vikings nesse momento é um estádio que não é coberto, se eu não me engano. É isso mesmo. Então, provavelmente será um jogo na neve, por ser no meio de janeiro, ou vai estar um clima muito frio e que vai prejudicar o jogo aéreo. O Minnesota Vikings tem o Adrian Peterson. Ele ainda tem um recurso pelo chão muito forte com o Seattle Seahawks. Rapidinho, Zé. Primeiro, eu acho que nenhum time vai jogar para perder. Eu acho que os dois times vão jogar para vencer. Mas a gente sabe que o Minnesota Vikings levou uma bela de uma sapatada do Seahawks, né? Eu acho que pode funcionar dos dois jeitos. Eu acho que pode motivar e pode deixar o Seattle Seahawks aí tranquilo, sabendo que pode vencer o Minnesota Vikings, já venceu, mas ao mesmo tempo pode ser uma coisa de motivação para o Minnesota Vikings, né? A vingança. Sim, com certeza. E até para esse jogo, pode ser os Vikings podem entrar querendo a vingança contra o Green Bay Packers. E inclusive eu acho que você falou do clima frio. Esse clima frio, na minha opinião, ele é uma vantagem pro Minnesota Vikings, porque se o jogo corrido dos Vikings encaixar no frio, é muito complicado separar um jogo corrido no frio, ainda mais se os Packers não conseguirem encaixar o seu jogo corrido e o jogo aéreo também não ir bem, porque é um jogo no frio e o frio com certeza vai prejudicar a bola sendo lançada pelo ar. Um jogo no frio com o Adrian Peterson e um quarterback como o Ted Bridgewater, que os Vikings não têm desde o Brett Favre, essa equipe dos Vikings, ela é uma equipe perigosa nos playoffs, principalmente jogando em casa ou em estádio de campo aberto, que vai fazer frio e que o jogo corrido vai ser fundamental. Não, só para consertar aqui, só para deixar bem claro, se o Seattle Seahawks perder para o Arizona Cardinals, ele vai ser o seed número 6 com certeza, e ele vai enfrentá-lo justamente o time que vencer a AFC Norte. Então, se o Seattle Seahawks perder, o Green Bay Packers ou o Minnesota Vikings, quem ganhar vai enfrentar o Seattle Seahawks. Se o Seattle Seahawks perder para o Arizona Cardinals, aí o que vai acontecer vai ser o Green Bay Packers vai enfrentar o Minnesota Vikings no Lambeau Field se o Green Bay Packers vencer o Minnesota Vikings, e se o Minnesota Vikings ganhar esse jogo, aí é a mesma situação, aí eles que vão enfrentar o Seattle Seahawks em casa. Então, de qualquer forma, aí vai ser um pouco complicado. A gente vai ter um cenário mais concreto depois do jogo do Seattle Seahawks do Arizona Cardinals, que é antes do Green Bay Packers e Minnesota Vikings. Mas eu acho que nenhum time vai jogar para perder. Eu acho que mesmo que dê para fugir do Seahawks, ninguém vai querer fugir para perder. Mas é algo interessante. Eu acho que os playoffs da NFC vão ser bem interessantes. Eu acho que todos os jogos aí prometem bastante. Vamos dar nossos palpites. Marco, qual é o seu palpite? Eu acho que dá Vikings mesmo no Lambeau Field. Eu também acho que o Vikings vai vencer. Eu acho que está num momento bem melhor que o Green Bay Packers. Eu acho que eles vão conseguir controlar
o relógio com o Adrian Peterson no jogo terrestre, como o Zé falou. E Zé, qual é o seu palpite? Minnesota Vikings, o Adrian Peterson hoje ele tá com 1.418 jardas. Eu ainda acho que ele vai terminar a temporada com mais de 1.600 jardas. A gente lembra que no ano do MVP do Adrian Peterson, ele foi a mesma situação, ele enfrentou o Green Bay Packers lá na última rodada, precisando vencer para se classificar. Se eu não me engano, ele ficou a pouquíssimas jardas, 4, 5 jardas, 10 jardas. 8 jardas, se eu não me engano. 8 jardas, né? Eu lembro que foi um número muito pequeno de bater o recorde de jardas terrestres em uma só temporada. E eu concordo com o Zé, eu acho que ele tá bem aí. Acho que ele vai ter um jogo bem monstruoso, assim. Um jogo com a cara do Adrian Peterson que a gente tá acostumado. Bem, vamos avançar agora, vamos falar dos outros jogos aí que são importantes pra temporada, né? O Zé vai começar falando do Tennessee Titans e do Indianapolis Colts. Indianapolis Colts que precisa de apenas 10 resultados para vencer, para conseguir ir aos playoffs. Precisa também que o Estado Islâmico seja derrotado, precisa que a crise econômica no Brasil termine, precisa que o Flamengo vença o Campeonato Carioca e mais alguns resultados desse jeito para se classificar aos playoffs, né? Sim, por aí. O mais fácil que os Colts têm para fazer é vencer esse jogo com talvez um quarterback que começou a conhecer o playbook hoje, que pode ser o Josh Freeman ou o Ryan Lindley, aquele jogador que era do Arizona Cardinals na temporada passada, que foi o terceiro quarterback que teve que assumir. Por quê? Porque o Andrew Luck machucado, o Matt Hasselbeck dúvida pro jogo e o Whitehurst tá fora do jogo. Ou seja, se o Matt Hasselbeck não se recuperar e ele já tá bastante prejudicado, a equipe vai entrar com o quarterback que começou a conhecer o playbook agora. E o Tennessee Titans vai com o Zach Mettenberg pro jogo. Vai ser um jogo com certeza feio, mas os Colts devem ficar com a vitória porque as duas equipes vão estar com os outros quarterbacks, e aí quem vai acabar sendo jogo vai acabar sendo o jogo corrido, os special teams e a defesa, e nesses três setores o Indianapolis Colts é superior. E agora, só pra gente saber tudo que tem que acontecer para o Indianapolis Colts passar para os playoffs. Eles têm que vencer os Titans, aí os Texans têm que perder para os Jaguars, aí os Browns têm que perder para os Steelers, aí os Chargers têm que perder para os Broncos, aí os Saints têm que perder para os Falcons, aí os Patriots têm que perder para os Dolphins, aí os Bengals têm que perder para os Ravens, e finalmente os Chiefs têm que perder para o Oakland Raiders. Peraí, tem jogo da NFC no meio dessa lista? Como que isso é possível? É pela força de tabela que vai decidir. É a força dos adversários que você enfrentou ao longo da temporada. Os Colts, como eles ganharam dos Falcons, eles precisam que os Falcons vençam para a força das vitórias dos Colts somadas acabar sendo maior que a força das vitórias somadas do Houston Texans. Olha, a NFL faz muitas coisas certas, a gente admira muito a NFL, mas está na hora de ser confronto direto, de repente para definir campeão de divisão, ser o retrospecto dentro da divisão, e saldo de pontos, né? Vamos simplificar isso daí. Acho que seria até mais interessante saldo de pontos, porque aí os times eles se veriam lá mais interessados em aumentar as vantagens no final do jogo, justamente para ter uma vantagem aí. Eu acho que força de vitórias, né? Como força de adversários, que o Zé falou, realmente é um critério bem curioso. E lembrando que depois lá, acho que o 11º critério, se eu não me engano, é cara ou coroa, né? Então, a gente não... Tá parecendo o regulamento do Campeonato Carioca. É verdade. Vai ter jogo extra, Taça Guanabara e Taça Rio. Imagina a situação que, vamos supor... Acho que eu só consigo imaginar isso na minha cabeça ser com o Cleveland Browns, né? Empatar em tudo. O Cleveland Browns ir, por exemplo, com os Steelers e ir pro cara ou coroa. Aí vocês têm alguma dúvida que o Cleveland Browns perderia esse cara ou coroa? Eu acho que tá na hora da NFL simplificar esse critério de desempate e botar aí saldo de pontos, porque dificilmente empataria saldo de pontos, porque são placares aí, não é que nem gol que empata bastante, porque é muito menos gol. Mas enfim, vamos avançar agora de jogo. Um desses milhares de jogos que o Zé falou foi Jaguars e Texans, e o Marco vai falar sobre esse jogo. A gente sabe que o time dos Jaguars é um time de altos e baixos aí, é um time que pode marcar 40 pontos tranquilamente, mas vem de 2 derrotas aí bem decepcionantes.
mas eu acho que o Texans não pode descuidar muito nesse jogo não, né, Marco? O Texans está com uma vaga aí praticamente garantida, né? Mas não pode se descuidar, mesmo com os Colts precisando aí desses 10 resultados. Tem que ter foco, né? Tem que ganhar. O DeAndre Hopkins aí na melhor temporada da carreira dele. Tem tudo aí para passar de 100 jardas de novo, né? Que essa defesa dos Jaguars aí não é boa contra o passe. E o Brandon Weeden mostrou que ele pode ir muito bem, né? O primeiro jogo dele como titular foi a melhor partida na temporada dele. Ele está se adaptando muito melhor do que se adaptou em Dallas. Que ele era o problema do ataque do Dallas, né? Mesmo sendo o quarterback reserva. Agora parece que ele está mais confortável nesse ataque do Houston. E os Jaguars vêm de 2 derrotas seguidas, como o Gabriel disse. Mas o ataque, eu acho que não é surpreender, né? Porque já mostrou aí que consegue machucar a defesa adversária. Tem 2 wide receivers, o Hurns e o Allen Robinson, com mais de 1.000 jardas. Quanto tempo que isso a gente não via os Jaguars com um ataque poderoso desse jeito. Mas da mesma forma eu acho que vai dar Texans. Eu acho que o Texans tem que vencer, né? Eu acho que não dá pra bobear contra o Jacksonville Jaguars. Bem, passando agora para Seattle Seahawks e Arizona Cardinals. O Seahawks, ele poderia facilitar a vida dele se ele perdesse esse jogo, que já garantiria enfrentar o Washington Redskins. Mas não é do feitio desse time do Seahawks jogar para perder, eles vão jogar para valer. Claro que não faz muita diferença ser o seed número 5 ou o seed número 6. Acho que a única diferença é que se eles vencerem, eles pegariam um confronto da NFC Norte, que seria bem mais complicado, mas acho que esse time vai jogar para vencer. Mas acho que mesmo que jogue para vencer mesmo, vai pegar o Arizona Cardinals, que vai estar motivado. Acho que o Arizona Cardinals tem mais a jogar do que o Seattle Seahawks, apesar de já ter garantido a folga na primeira rodada dos playoffs. Se vencer e o Carolina Panthers perder, o Arizona Cardinals vira a melhor campanha da NFC. Isso garante aí um eventual... vai jogar os playoffs todo dentro de casa, né, os playoffs da NFC. Por exemplo, num confronto com o Carolina Panthers, jogaria lá em Phoenix, que seria uma grande vantagem. Então é um jogo importantíssimo. O Seattle Seahawks voltou a ter problemas na linha ofensiva aí na última rodada contra o St. Louis Rams. E a gente viu o que a linha defensiva do Arizona Cardinals fez contra a linha ofensiva do Green Bay Packers, que no papel é superior à do Seattle Seahawks. E a gente viu o Calais Campbell tendo uma grande atuação. Até nessa quinta-feira o Vitor postou um scout report da atuação do Calais Campbell, um jogador fantástico, foi pro Bowl com muita justiça, vem jogando muito bem. Essa defesa do Arizona Cardinals, que a gente esperava que fosse cair de produção sem o Tyrann Mathieu, mas subiu até de produção, teve uma partida fantástica contra os Packers, e por isso meu palpite é o Arizona Cardinals, o Seattle Seahawks. Até que a derrota não vai ser tão ruim, porque vai enfrentar o Washington Redskins nos playoffs. Claro que não é nenhuma garantia, os Redskins vêm jogando bem melhor, mas mesmo assim, por mais que o Green Bay Packers não venha jogando tão bem e o Minnesota Vikings não seja um time 100% confiável, eu ainda acho que é melhor enfrentar o Washington Redskins. Zé, Ravens e Bengals, os Bengals precisam vencer e torcer para um tropeço dos Broncos, mas eu acho que mais que a vitória, acho que uma boa atuação do AJ McCarron serviria muito pro emocional dele, né? Sim, com certeza. Até porque ele tem assumido responsabilidade, mesmo sendo reserva, ele está assumindo responsabilidades, ele está assumindo culpa pelos erros dele, ele está assumindo culpa por erros de outros jogadores, o que está mostrando que ele quer ser uma opção de liderança, e ele é um jogador, e contra o Baltimore Ravens, que acabou de surpreender os Steelers e ganhou uma moral, é importante ele ter uma boa atuação, conseguir conectar bem com o time dos Bengals, que pela primeira vez ele vai ter esse ataque completo para jogar contra uma equipe, e vai ser uma chance dele testar, aprender a distribuir os passes, conhecer melhor a equipe, conhecer melhor o Jeremy Hill e o Giovanni Bernard para melhorar esse ataque, conhecer a forma como joga essa equipe. E o Tyler Eifert, né, também, que deve retornar. Então, o Tyler Eifert vai ser a principal, acho que, diferença dele, porque ele vai ganhar uma arma muito boa na Red Zone, que é onde ele tem o principal problema do jogo dele. E além disso, você tem que pensar que a defesa dos Ravens vai estar motivada, acabou de surpreender o Big Ben, interceptou eles 2 vezes e não deixou ele fazer um touchdown. Então, você vai para um jogo com uma moral, e é um jogo que vai ser muito importante para ver como o McCarron ele se sente
apesar de eu achar que ele vai ter uma partida boa e vai conseguir guiar essa equipe dos Bengals a uma vitória diante do Baltimore Ravens. Só lembrando que, lembrando novamente, no momento que a gente está gravando esse programa, ainda não tem a confirmação que o AJ McCarron vai jogar. Eu acho que ele vai jogar, eu ficaria bem surpreso se ele não jogasse, mas ele tem um problema no pulso esquerdo, né? Mas ele é destro, então acho que dá para ele jogar sem muitos problemas, mas fazer essa ressalva aí. Marcos, San Diego Chargers e Denver Broncos. Denver Broncos podia ter perdido aquele jogo para os Bengals e ficar numa situação complicada para ir para os playoffs, mas agora só depende de si para vencer e garantir a folga na primeira rodada dos playoffs da AFC. Os Broncos aí numa situação bem confortável, né? Só depende deles mesmos. O Peyton Manning talvez jogue, mas eu acho difícil. Ele tem condição de jogar, mas o Osweiler, ele fez um bom jogo contra os Rapidinho, Bengals. Marco, um pouco antes da gente entrar até pra gravar, eu vi que o Peyton Manning realmente, como você falou, não tá garantido ainda, né? Mas saiu no Deadspin, né, um site dos Estados Unidos, que mesmo que ele esteja saudável para jogar, ele vai entrar como reserva, né? A gente lembra que teve até aquela polêmica que ele estaria se negando aí, talvez, a ser reserva do Brock Osweiler, mas acho que ele não vai ter opção, né? Quem sabe ele entre mais pro final do jogo ali, se as coisas estiverem garantidas, né? Pra pegar um pouco de ritmo de jogo. Mas o Osweiler vem de um bom jogo, por isso eu acho também que eles não vão querer forçar o Peyton Manning lá no campo. E a defesa eu acho que tem que melhorar para chegar, porque a defesa dos Broncos é a melhor da liga, sim. Mostrou isso na primeira parte da temporada, mas vem caindo com o tempo. Assim, tem que voltar àquele patamar para conseguir carregar o time ao Super Bowl, porque o ataque parece que não vai produzir tão bem assim, porque o C.J. Anderson não vem fazendo bom trabalho. Ele teve um bom jogo em números, sim, contra os Bengals, mas ele teve o touchdown lá de 40 jardas, aí deturpou um pouco os números dele. E o emocional do C.J. Anderson também conta muito, né? Quem sabe esse touchdown longo aí mude as coisas pro lado dele. Ele teve o touchdown longo, mas também sofreu o fumble, né? Então acho que meio que se equilibra nesse ponto. Mas vamos ver, né, se ele vai conseguir ficar mais forte com esse touchdown aí. E pelo lado dos Chargers não tem muito o que lutar, né? Pensando aí na situação com a mudança para Los Angeles, que deve acontecer na próxima temporada, e não luta mais por nada, e eu acho que os Broncos vão conseguir sim. Acho que o clima vai estar bem ruim lá no elenco dos Chargers, né? Tem toda a situação com o Eric Weddle, né? Ele foi multado porque não foi pro intervalo, porque ele queria assistir a apresentação da filha no intervalo, e foi colocado na Injury Reserve, e ele queria viajar com o time, mesmo todos os problemas dele com a franquia, né? Ele quis viajar com o elenco lá para Denver para acompanhar o elenco, e a diretoria do San Diego Chargers disse que não tinha espaço no avião para ele. Então acho que o Philip Rivers falou publicamente que queria que o Eric Weddle tivesse com eles, mas acho que o clima vai estar bem ruim. Acho que os jogadores não estão nada felizes aí com a diretoria do San Diego Chargers. Eles já vão ser meio que obrigados a se mudarem para Los Angeles, né? E ainda mais um jogador histórico aí dos Chargers, um dos líderes desse elenco, sendo tratado... Principalmente a defesa, porque ele era o capitão da defesa até o jogo passado. É verdade, ver um jogador desse, um líder desse elenco, líder da defesa, como o Zé falou, ser tratado dessa forma, realmente acho que não é nada legal. E não é a primeira vez, né? A renovação de contrato dele lá não foi do jeito que ele queria, e agora esse problema aí também. Eu acho que isso é um exemplo aí que eu acho que quando acontece uma situação como aconteceu a dele na off-season, de repente o San Diego Chargers deveria ter trocado ele, deveria ter tentado arrumar alguma coisa em troca, porque evita esse clima pesado, ainda mais um jogador que um dos melhores defensores aí, de repente até da história do San Diego Chargers. É uma pena tá terminando a história dele nos Chargers dessa forma. Bem, vamos falar do último jogo aí que tem implicações de playoffs, né? O Tampa Bay Buccaneers contra o Carolina Panthers. Eu acho que mais importante pro Carolina Panthers do que garantir o seed número 1 é mostrar que foi um acidente de percurso, derrota para Atlanta Falcons, que o time foi uma derrota só, mas estão 14-1 ainda e vão ficar 15-1, ainda são um time muito forte. Eu acho que, principalmente no lado defensivo, eles precisam jogar melhor, que a defesa deu uma queda aí, participou de um shootout com Saints, contra os Giants. Seria um bom jogo aí para mostrar a força, mostrar que a defesa ainda é uma das melhores da NFL.
E a gente viu o Josh Norman contra o Odell Beckham. Muita gente falou que o Josh Norman anulou o Odell Beckham. Primeiro, o Josh Norman não ficou no Odell Beckham o jogo todo, que o Josh Norman não marca no slot. E o Odell Beckham, ele poderia, até vendo no NFL.com, fizeram uma análise, o Odell Beckham várias vezes ele ficou livre ali, foi o Eli Manning que não encontrou ele. O Odell Beckham, ele teve aquele drop que poderia ter sido um touchdown longo em cima do Josh Norman. Então o Josh Norman não venceu aquela batalha contra o Odell Beckham, também não venceu a batalha contra o Julio Jones. Já são 2 semanas aí ruins em seguida do Josh Norman. Eu acho que eu ainda confio nele, ainda é pra mim o melhor corner da temporada, mas eu acho que pensando em Defensive Player of the Year, eu acho que ele ficou um pouco atrás do J.J. Watt, do Aaron Donald principalmente. Mas é um jogo chave aí pro Carolina Panthers. Acho que, claro que garantir o seed número 1 e uma final de NFC jogar em casa é importante, mas acho que pro emocional dessa equipe, que parece ser um time que é mentalmente muito forte, mas dá uma demonstraçãozinha de força aí, mostrar que foi só um acidente de percurso, seria muito bom para começar esses playoffs aí bem. E é até legal porque a gente sabe que o Carolina Panthers de qualquer forma vai folgar na primeira semana. Eu acho que se vencesse aquele jogo contra os Falcons, aí já poderia tirar o pé contra os Bucks, de repente poupar o Cam Newton, botar para jogar 2 quartos só. Aí você ia ter essa semana mais ou menos de descanso. Depois mais uma semana de descanso aí na primeira semana dos playoffs. Então acho que seria muito descanso, de repente até bom para os Panthers aí, eles estarem mais alertas aí, principalmente nesse final de temporada. Bem, vamos avançar agora para os jogos. A gente fala de todos os jogos em todas as rodadas, não poderia deixar de ser agora. Agora são jogos que não tem muitas implicações de playoffs, né? A gente vai começar falando do Eagles e Giants, que o Eagles com o Pat Sherman, né? O Chip Kelly saiu do comando, até surpreendeu um pouquinho. Se você não escutou nosso podcast de quarta-feira, escute lá, que a gente falou bastante do Philadelphia Eagles, do futuro dos Eagles e do futuro do Chip Kelly também. E os Giants aí, de repente, acho que é um pouco daquela história que a gente falou do Cleveland Browns, os jogadores aí, de repente, jogando pelo Tom Coughlin. Mas é um jogo que realmente não tem muito que... Claro que vale pela rivalidade, mas eu até espero aí no final do jogo, a gente já tá vendo alguns reservas em campo dos dois lados. Zé, Patriots e Dolphins, também outro jogo nesse estilo, né? Sim, só um último detalhe desse jogo que você falou dos Giants e Eagles. A única coisa que esse jogo tá valendo é na temporada que vem a equipe que perder vai ter que jogar em Londres e isso mexe com a dinâmica da temporada, mas em questão dessa temporada é um jogo que não vale nada. É verdade, então vamos passar pro Patriots e Dolphins. Então, Patriots e Dolphins, um jogo que pros Dolphins não vale nada porque a equipe, se enfrentar os reservas dos Patriots, dificilmente teria a chance de vencer esse jogo. E os Patriots vão jogar com os titulares porque eles precisam garantir o seu primeiro lugar, a vantagem de jogar em casa. E é a equipe que vai com Tom Brady, deve garantir essa vitória ali nos primeiros quartos do jogo, no primeiro tempo. E depois a gente pode ver reservas, a gente pode ver o Garoppolo em campo. Porque eu acho muito difícil os Patriots ficarem com os titulares o jogo inteiro com uma vitória garantida contra o Miami Dolphins. Vão correr bastante com a bola, vão testar agora quem chegou de running back, porque a defesa dos Dolphins não é tão boa quanto o jogo corrido, mas você tem que testar esses caras, você tem que ver quem tá bom para poder jogar em janeiro nos playoffs. E pros Patriots é isso, o jogo não tem valor, é um jogo para testar e garantir o jogo, a vantagem matematicamente de jogar em casa. Marco, acelerando um pouquinho, o Oakland Raiders contra o Kansas City Chiefs. O Chiefs ainda sonha de repente aí com o seed número 3, precisaria vencer e torcer para uma derrota do Denver Broncos. Mas é outro time que já está com a cabeça na pós-temporada. Acho que também é outro time que pode estar poupando aí alguns jogadores no final da partida, né? Acho que tem que tomar essa precaução mesmo, né, de limitar o snap ali de alguns jogadores importantes. Mas eu não sei se vai acontecer, né? Até mesmo para essa situação dos Broncos. Quem sabe eles consigam a terceira seed. E pelo lado dos Raiders, tentando fechar essa temporada, que foi bem proveitosa, assim, quase conseguiram os playoffs com chave de ouro, com evolução bastante aí boa do Derek Carr, do Kelly Mack, até o Amari Cooper surpreendendo com a temporada boa de calouro. E quer vencer para passar, para confirmar essa boa impressão de temporada boa. Passando agora para Redskins e Cowboys, outro jogo aí que também não tem muito
não tem muito valor. O Redskins só pode permanecer com a seed número 4 mesmo. Dallas Cowboys vai com Kellen Moore, sem Dez Bryant, então acho que é um jogo aí que o Washington Redskins talvez poupe alguns jogadores, talvez a gente não veja Jordan Reed, Deshaun Jackson, até mesmo o Kirk Cousins. Kirk Cousins eu acho que talvez seja mantido pelo menos no começo do jogo para manter o ritmo, mas eu acho que esses jogadores aí que lidaram com um pouco de problemas de lesões aí durante a temporada, a gente deve ver eles descansando nesse domingo. Zé, Saints e Falcons é um jogo que vale mais para os Colts, né? Sim, é um jogo que vale para os Colts basicamente e talvez tenha um lado emocional no New Orleans Saints porque pode ser o último jogo do Drew Brees e do Sean Payton, mas fora isso é um jogo que vai ser apenas pela rivalidade porque não tem nada em disputa e eu acho que as duas equipes vão com os times titulares, mas muito mais pela rivalidade, os Saints até pela questão de poder ser uma despedida do que por uma esperança, do que por alguma coisa, porque as duas equipes não jogam por nada. Marco, Detroit Lions e Chicago Bears. As duas equipes já com a cabeça aí na próxima temporada, né? Os Lions com a segunda metade desse ano muito boa, né? Vai ver aí, tem que decidir agora, depois dessa partida, a situação do Jim Caldwell e na off-season a situação daí do General Manager. E os Bears tem que dando aí as últimas chances para os veteranos, né? Assim, o Matt Forte tem que mostrar serviço para ver se garante um emprego aí na próxima temporada, que eles estão sendo ameaçados aí pelos garotos. Agora passar para o último jogo, né? St. Louis Rams e 49ers. St. Louis Rams precisa desesperadamente da vitória, porque a gente sabe que o Jeff Fisher, o objetivo dele é vencer 8 jogos na temporada, ele não se importa com nada mais. E tá com 7 vitórias, aí pode garantir esse grande objetivo do St. Louis Rams. É um time que vai completar seu 4º ano de mediocridade aí seguida. E pelo jeito o dono e o general manager dos Rams não estão muito incomodados com isso. 49ers, os torcedores querem que acabe logo o jogo e acabe a temporada 2015 e para pensar em 2016, que a gente sabe que a torcida do 49ers não está acostumada a lidar com fracasso, né? Está acostumada com uma franquia vencedora. E essa temporada foi bem o contrário disso. Bem, esse foi nosso podcast de sexta-feira. Falamos de todos os jogos aí da semana 17. Acabou a temporada regular, está acabando a temporada regular. É uma tristeza bem grande pra gente aqui, mas começa os playoffs e eu particularmente gosto muito da primeira semana dos playoffs. Normalmente tem vários jogos bons. Aí na segunda semana também é muito boa. A terceira já cai o número de jogos, aí já vai começando a ficar um pouco triste. Mas a gente sabe que todos os jogos dos playoffs são legais, mas vai dando um pouquinho de tristeza pelo fim da temporada regular. Parece que foi ontem que a gente estava fazendo reunião para definir como seria a cobertura da primeira semana, né, Zé? Sim, verdade, eu lembro disso. Eu lembro a gente preocupado, nossa, como a gente vai conseguir cobrir tanto jogo e agora a gente vai ter nesse domingo esse mesmo problema, porque agora são 16 jogos. 16 jogos no mesmo dia. E aquela primeira semana da temporada regular foi a primeira semana do Marco também, né, Marco? Foi a primeira semana, agora já estou totalmente ambientado aqui, né? E vamos aí para a última semana. Bem, antes de terminar, eu gostaria de desejar um feliz ano novo para todos os nossos ouvintes. 2015 foi o ano do surgimento do NFL hoje e eu nunca pensei que fosse crescer tão rápido. Tenho só a agradecer a todos vocês que apoiaram a gente. E 2016 a gente só vai evoluir ainda mais. Agradecer também essa equipe espetacular do NFL hoje, o José Paulo Mendes, o Frederico Maritão, o Marco Túlio Baima e o Vitor dos Santos, que a gente vem fazendo um trabalho espetacular aí, todos nós aí. Foi um ano bem importante 2015 e 2016, como eu falei, a gente vai continuar crescendo cada vez mais. A gente em breve deve ter notícias aí sobre o NFL hoje, notícias bem legais. Não dá pra falar porque não é nada concreto ainda, mas a gente pode estar dando alguns saltos importantes aí nesse nosso projeto NFL hoje. O NFL hoje que é um projeto, até emprestando um pouquinho que o Mark Zuckerberg falava no livro e no filme, né, da rede social, que para ele o Facebook nunca estava pronto, né? Sempre vai evoluindo. E para NFL hoje também é da mesma forma, a gente está sempre encontrando formas aí, procurando formas de melhorar o nosso conteúdo, e a gente sempre quer evoluir. Bem, meu nome é Gabriel Martins, você esteve comigo, com José Paulo Mendes e com Marco Túlio Baima.
Na segunda-feira a gente volta com tudo o que rolou na semana 17 e vamos começar a projetar os playoffs. Até lá, tchau!